Então, pessoal, na aula de hoje, vamos falar da representação de sistemas de tempo discreto por convolução, né? Então, nós já vimos a representação de sistemas de tempo contínuo, né? Convolução, integral de convolução. A gente partiu da definição de sistema linear, e só com base nisso, tá, a gente chegou numa representação, a gente fez algumas hipóteses de causalidade, invariância no tempo, sistema relaxado no instante inicial, e nós chegamos àquela representação que diz que a resposta do sistema, no caso do tempo contínuo, sistema linear invariante no tempo, com todas aquelas hipóteses, pode ser calculada fazendo a convolução do sinal de entrada com uma função que é a resposta do sistema ao impulso, tá? Então, significa que conhecendo a resposta do sistema ao impulso, a gente é capaz de conhecendo, claro, o sinal de entrada, né, que vai ser aplicado, a gente é capaz de calcular a resposta, tá? Então, aí depois disso, né, foi visto que usando a ferramenta transformada de Laplace, a convolução se torna um produto e, do ponto de vista operacional, de cálculo da resposta e de estudo das características gerais da resposta do sistema, né, é uma representação, no caso da função de transferência, mais interessante do que a convolução, certo? Então, hoje, a gente vai fazer o mesmo trabalho, o mesmo estudo que foi feito naquela ocasião, só que agora para sistema de tempo discreto, tá? Então, vocês vão ver que é bem mais fácil, tá? Bem mais tranquilo do que no caso de sistemas contínuos. A dedução, né? E tem outras características, né? Os sistemas de tempo discreto, né, são os modelos, né, de tempo discreto são modelos que foram criados para o mundo digital, né? Então, para o processamento, análise, cálculo de resposta e até controle, né, de sistemas usando computadores digitais cujos cálculos funcionam baseados num clock, né, numa sequência de eventos, né, de passos, e esse modelo, tá, foi de tempo discreto, apareceu, né, surgiu, ou foi desenvolvido para se adaptar, né, a esse tipo de processamento, certo? Então, a gente vai ver que tem algumas especificidades no caso discreto que não tem no caso contínuo. E esse aqui vai ser o sumário dessa aula, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho, né, segue um pouquinho a mesma sequência do caso contínuo. Qual é o objetivo, né, motivação objetivo, do que a gente vai estudar. Depois a gente vai falar rapidamente de alguns sinais de tempo discreto elementares, né? Os livros de análise de sistemas e sistema de controle, os livros tradicionais foram escritos na época analógica, digamos assim, então muitos livros não tratam, né, com muito detalhe o sistema de tempo discreto. O caso, por exemplo, do livro que a gente está seguindo nesse curso, né, do Shen. Então, o livro foi escrito originalmente lá nos anos 1970, não tinha nada de tempo discreto, e depois ele foi acrescentando. Mas se vocês olharem o livro, a parte de tempo discreto é bem menor, né, do que a parte de tempo contínuo. Então, por isso que a gente vai aqui fazer uma breve recapitulação de alguns sinais de tempo discreto elementares, e aí depois vamos partir para a dedução do modelo de
sistema linear invariante no tempo por soma de convolução, né? Então, aqui não vai ser integral, vai ser uma soma. E depois também, né, a exemplo do que fizemos no caso contínuo, vamos ver particularidades desse modelo, né, ou da resposta usando esse modelo quando os sinais de entrada são sinais exponenciais, ok? Então, a figura é a mesma da aula de sistema contínuo, né? A gente tem aqui uma caixa preta onde está escrito sistema, então a gente tem vários sinais de entrada, excitações, e o sistema vai processar esses sinais e vai devolver uma resposta, né? Então, sinais de entrada Y, pode ter mais de um, né? E sinais de saída Y, desculpe, sinais de entrada U, né? O 1, o 2 até o N, sinais de saída Y1, Y2 até YP. Certo? Sinais de tempo discreto, que são sinais de tempo discreto, né? São sinais que estão definidos apenas em instantes discretos do tempo e que, em geral, tá? Em geral, em problemas de engenharia, eles são obtidos a partir da amostragem de um sinal de tempo contínuo. Tá? Então, no nosso caso aqui, nós vamos sempre considerar que essa amostragem é feita com um período, né, de amostragem fixo, tá? Então, assim, quem já estudou aí processamento digital de sinais sabe que tem alguns algoritmos de processamento de sinais que usam a amostragem com taxa variável, né, porque tem algumas vantagens em relação à redução do espectro, tal, compressão, né, do espectro, compressão do sinal, tá, mas isso aí foge do nosso escopo. Nós vamos supor que o período de amostragem é fixo, tá, que é aqui T maiúsculo, e o K é um número inteiro, né, que vai indicar a amostra, né, o número da amostra, né. Então, K igual a 0 é a amostra no tempo 0, K igual a 1 é a amostra no tempo 1 vezes T, né? K igual a 2 no tempo 2T e assim por diante. E a gente costuma, por abuso de linguagem, chamar esse número inteiro K, né, de o tempo discreto, né? K não tem unidade de tempo, mas por um abuso de linguagem a gente diz que o tempo discreto, a unidade de tempo é o K. Mas o correto é dizer que é o número da amostra, certo? Então, os U's são as entradas, os Y são as saídas. Então, a gente quer obter uma equação matemática que substitua, entre aspas, essa caixa preta, né? Que diga o que é que ela faz, na verdade. Tá? Para processar o U e devolver o Y. Os U's e devolver os Y. Tá certo? Então, o mesmo objetivo da aula do caso contínuo. Vamos ver, né? Como eu falei, né? Assim, a literatura ainda é muito... A literatura dessa área de sistemas, de controle, ainda é muito voltada para sistema de tempo contínuo, né? Bom, quem fez graduação em engenharia de computação, por exemplo, né, que estuda, né, o nome já diz, né, estuda sistemas computacionais, aplicações de sistemas computacionais em engenharia, estuda muito, né, muitas técnicas já voltadas a sistemas digitais ao tempo discreto, né? Mas, assim, muitos cursos, às vezes, na graduação não abordam tanto, cursos, às vezes, de engenharia elétrica, engenharia mecânica, nem sempre, né? Mesmo engenharia mecatrônica, né? Nem sempre estuda com tanta profundidade, né? Os temas de tempo discreto. Então, só dar uma relembrada aqui, né? De alguns sinais. A senoide, né? Os sinais todos unilaterais, né? Só repetindo, os sinais definidos para K maior ou igual a 0. Então, nós estamos interessados em calcular respostas para K maior ou igual a 0, né? Então, isso aqui, por exemplo, você pode amostrar uma senoide e
você vai obter um sinal amostrado, x de k, ou um sinal de tempo discreto, cosseno de ômega 0k, né? Então aqui, bom, claro que pode ter uma amplitude diferente de 1, pode ter um ângulo de fase e tal, mas aqui pegar só essa senoide bem simples, né? Então, assim, a curiosidade, assim, a peculiaridade do senoide de tempo discreto é que não necessariamente é um sinal periódico, né? Então, às vezes, a primeira vez que a gente estuda isso, fica, opa, como pode ser um cosseno ou um seno não ser periódico? Mas pode ser que não seja, né? E a condição para ser periódico, né? Então, ele ser periódico com período n, cosseno de ômega 0k mais n tem que ser igual a cosseno de ômega 0k, né? Então, esse ômega 0n aqui, né? Para esses dois cossenos aqui serem iguais, ele tem que ser um múltiplo inteiro de 2π, né? É o que eu escrevi aqui, ó, ômega 0n igual a n, que é um inteiro, múltiplo inteiro de 2π, tá? Então, ômega 0 tem que ser m sobre n vezes 2π. Então, qual é a condição para esse sinal ser periódico? É que a frequência seja um múltiplo racional de 2π, né? Todo mundo lembra o que é número racional? Número racional é número, pode ser escrito como a razão entre dois números inteiros, tá? Que é o m sobre n aqui no caso, certo? Então, essa é a condição para a senoide discreta ser periódica. Exponencial real, unilateral, né? Bom, tudo vai ser unilateral. A exponencial real, ela é um pouquinho diferente, né, do que a gente conhece como exponencial tempo contínuo, exponencial tempo contínuo, exponencial de AT, né? E que a gente chama de exponencial tempo discreto, A elevado a K. Né? Sempre, né? Aqui é a exponencial real, você pode ter também, né, exponencial complexa, né? Não vou falar agora só da real, né? Então, como é que pode, né? Por que a exponencial discreta não é elevado a alfa k, né? Ou é elevado a k, é a elevado a k. Porque vai ficar mais claro, né? Quando a gente avançar um pouquinho, quando for ver, no caso, a transformada Z, porque esse formato aqui é mais adequado para representar os sistemas, tempo discreto, a gente vai ver mais para frente por quê. E uma exponencial, digamos assim, tradicional aqui, né? Vou pegar esse x de t aqui, se eu for amostrar, né? Então, t igual a kt, eu posso escrever, né? Vai ficar e elevado a alfa kt, eu posso escrever isso como e elevado a alfa t elevado a k, não é isso? Tá? E e elevado a alfa t é um valor fixo, que eu posso chamar de a, e eu posso escrever como a elevado a k. Tá? Então, não é nenhuma decisão exótica, né? Escrever a exponencial dessa forma. Tá? A gente vai ver que isso tem vantagem, né? De usar essa forma, essa exponencial unilateral. É estranho porque, assim, quando é contínuo, é elevado a alfa t, né? A gente tem aqui o expoente, né? Alfa t. Então, agora o a aqui não é o expoente, é uma base, né? Então, tem essa mudança aí na linguagem. Bom, aqui o degrau unitário, ele é definido da mesma forma que no caso contínuo, né? Só que aqui ficaram faltando aqui, tá? Os números das amostras, ó, nesse eixo aqui horizontal, aqui embaixo são as amostras, né? Aqui deveria ser 1, 2, 3, tá? Ficou faltando aí, tá? Então aqui, aqui o eixo vertical, né? Aqui seria K igual a 0, K igual a 1, 2, e aqui K negativo para K negativo, a gente considera tudo igual a 0, né? Então é a mesma definição do degrau unitário do caso contínuo, né? Que o amplitude 1, e aqui é esses palitinhos aí, né, de fósforo, pode dizer que parece um palito de fósforo, né? É uma maneira que a gente tem de representar sinais de tempo discreto.
a gente pode representar esse mesmo sinal deslocado de K0 unidades, também como no caso contínuo. E aqui a melhor coisa, né, do caso discreto é o impulso, né? O impulso, no caso contínuo, para a gente definir, teve que definir as funções auxiliares, uma função pulso com área igual a 1, fazer a largura do pulso tender a 0. Então, é uma função singular, né? Função que é bem chatinha de ser definida. Já que no caso discreto, ela é bem simpática, né? Ela é 1, para K igual a 0 e 0 fora. Tá? Então, é bem mais tranquilo. E ele pode ser também deslocado, né? De K0. E aqui tem as propriedades interessantes, ó, que ajudam, né, a descrição do sistema. Uma é essa daqui. Aqui o que é que eu estou fazendo? O degrau unitário, tá? Que é esse aqui, menos o degrau deslocado de uma unidade. Então, o que é que acontece? Se eu pego esse degrau unitário e subtraio um degrau que está deslocado de uma unidade, eu vou subtrair, né, todos esses palitinhos aqui que estão fora do K igual a 0. E aí o que vai sobrar é só o impulso, tá? Então, essa diferença aqui é igual ao impulso. E por que essa propriedade, qual é o interesse dela, né? Porque essa subtração aqui, tá? Do degrau no instante K e do degrau no instante 1, é o que a gente chama de primeira diferença dessa função degrau, tá? Então, quando a gente pega um sinal, isso, né? Um x de k e subtrai xk menos 1, essa operação se chama primeira diferença, que é não vou dizer equivalente, né, mas que seria o correspondente em tempo discreto da primeira derivada. Tá? Sinal de tempo discreto não tem derivada, né? Não pode derivar um sinal tempo discreto. Então, o correspondente da derivada é a primeira diferença. Então, isso combina com o resultado do caso contínuo, que diz que o impulso é a derivada do degrau. Tá? Então, aqui no caso discreto, o impulso é a primeira diferença do degrau. Eita, aqui tem um errinho aqui, ó, tem um dt aqui que não deveria ter, tá? Depois eu vou consertar antes de colocar no cigarro. Soma de impulsos deslocados, né? Então, isso aqui, eu estou somando impulsos, né? Na verdade, isso aqui está errado. Só isso aqui eu vou ter que consertar de novo. Na verdade, seria delta de K menos I. Tá? Desculpe, de K0 menos I, né? Então, aqui basicamente está dizendo o quê, né? Se eu somo esses valores todos aqui do impulso, né? Então, eu estou com o impulso aqui em K0, né? Se eu somo todos os valores do impulso até antes de K0, é zero, tudo zero, né? Tudo zero. Mas se eu somo depois de K0, aí vai ser 1, né? Porque só tem esse indivíduo aí, né? Tá certo? Então, se a soma vai até antes de K0, a soma é 0, e se vai até depois de K0, a soma é 1, e isso é o degrau deslocado de K menos K0, tá? Depois eu vou ajeitar aqui no slide antes de colocar no cigarro. E essa daqui diz o seguinte, ó, eu multiplico uma função por um impulso em K0. Essa função impulso só é diferente de 0 no instante K0, né? Então, aqui é a mesma coisa que eu pegar o f de K0 e multiplicar pelo impulso, né? Então, isso aqui é o que chamada propriedade de amostragem, né? Você multiplicar um sinal por um impulso é como se você estivesse amostrando aquele sinal no instante em que é aplicado o impulso.
certo? Tá, então, esse é o impulso do caso tempo discreto bem simples. Pronto, então agora a gente vai fazer o mesmo estudo, né, que a gente fez no caso contínuo. A gente vai pegar um sistema aqui, que está representado com uma caixa preta, e a gente vai deduzir uma equação que vai representar, né, a relação entre U e Y, no caso de sistema linear, invariante no tempo, etc. Né? Então, veja, vocês vão ver que eu vou seguir os mesmos passos do caso contínuo, só que vai ser bem mais fácil. Vamos lá. Então, aqui, essa primeira equação aqui, eu estou dizendo que, bem simples, né? Estou dizendo que U entra aqui no sistema, é processado e resulta em Y, né? Então, essa função H é a função que processa, né? Que representa o processamento de U. Então, entra U, sai Y. Tá? Então, H é uma função que transforma o sinal U de K. Então, U de K é aquele sinal, aquela sequência de palitinhos, né? Entra aí no sistema, essa função H transforma em outra sequência de palitinhos, né? Que é o Y. Bom, então, esse aqui seria um U de K típico, né? Eu chamei aí de sequência de palitinhos. Certo? Então, o que é que eu vou fazer inicialmente aqui, né? Eu vou escrever esse sinal U de K, né, como uma soma de impulsos, né? Os impulsos não são uns palitinhos isolados aqui. Aqui o impulso no instante zero, aqui o impulso deslocado, em K0, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Um monte de impulso. Impulso delta de K menos 1, delta de K menos 2, delta de K menos 3, K menos 4 e assim por diante. Certo? Só que esse impulso, né, o impulso que a gente viu aqui é o impulso unitário, né? Esse impulso ele é multiplicado pelas amplitudes de U de K, tá? Em cada um desses palitinhos. Então, isso daqui ó, eu estou representando dessa forma, né? Então, U de K é uma soma de impulsos, de funções impulso, né? Multiplicada pelas amplitudes do U, certo? Então, se vocês lembrarem no caso contínuo, isso aqui era bem mais complicado. Eu tive que definir, eu fiz uma aproximação do sinal contínuo, né, por uma soma de pulsos, que era uma soma de retângulos, né, e depois eu fiz a largura desse pulso tender a zero para chegar na representação. Aqui eu não vou precisar de aproximação nenhuma, ó. Isso aqui não é mais, isso aqui não é uma aproximação, isso é igual, certo? Muito bem. Então, vamos lá, fazer aquele mesmo passo. Então, primeiro aqui eu vou supor que o sistema é linear. Satisfaz o princípio da superposição, então, a resposta de uma combinação linear de entradas é a combinação linear das respostas. Isso que é a linearidade. Tá? Então, Y é o H de U, e o U é esse somatório aqui, que a gente viu no slide anterior, né? Esse somatório é uma combinação linear de impulsos deslocados. É isso? Os coeficientes da combinação linear são os U's de I. Tá? Então, a resposta da combinação linear dos deltas é a combinação linear da resposta dos deltas, dos impulsos. E a resposta dos deltas são os H de delta, deslocados. Certo? Então, aplicação direta da linearidade. Bom, então, esse H de delta, de K menos I, é o quê? É a resposta ao impulso, né, aplicado no instante I. Então, isso aqui eu vou chamar de G, de K e de I.
Então, do mesmo jeito no contínuo, quem é I? I é um instante que o impulso é aplicado e K é um instante em que você está olhando a resposta, certo? Então, chamando essa função aqui, o H de delta de G de KI, substituo aqui e fico com essa expressão, somatório menos infinito a mais infinito, GKI, U de I. Certo? Muito bem. Então, repetindo, né, a sequência lá do contínuo, qual é o problema? Bom, aqui é a explicação, né? Eu já falei no slide anterior, né? GKI é a resposta ao impulso, e é o instante que o impulso é aplicado, K é o instante em que a saída é observada. Então, qual é o problema dessa expressão? É que eu precisaria conhecer, um dos problemas é que eu precisaria conhecer as entradas que foram aplicadas desde menos infinito até mais infinito, desde a origem dos tempos até o final dos tempos, o que evidentemente não é possível. E além disso, né, se eu estou querendo medir se eu estou querendo saber qual é a resposta no instante K, né, é razoável que só influencie nesse instante as entradas que foram aplicadas até esse instante. Não tem sentido que uma entrada que vai ser aplicada no futuro tenha repercussão no presente, né? Então, quando o sistema tem essa característica, né, as entradas futuras não alteram as respostas presentes, a gente diz que o sistema é causal. Então, se o sistema é causal, as entradas aplicadas depois do instante K não vão influenciar. Então, não preciso fazer o somatório até infinito, basta eu fazer o somatório até o instante K. Certo? Então, muito parecido com o caso contínuo, né? Vou fazer um parêntese aqui, né? Antes de avançar, né? Que é o seguinte: no caso contínuo, né? Num sistema analógico, um amplificador, um circuito, um sistema mecânico, é razoável você dizer que que esse sistema é não causal, né? Não tem assim ainda que se saiba nenhum sistema físico cujo comportamento atual depende de um sinal de entrada que vai ser aplicado no futuro, né? Que ainda não se conhece nenhum sistema físico que tem essa característica. Então, todo sistema físico é causal, né? Todo sistema real é causal. Já no caso discreto, será que eu poderia ter um sistema não causal? Então, no caso discreto, você pode ter um sistema não causal. Como, né? Como é que eu poderia ter um sistema não causal? O modelo de tempo discreto ele foi criado para representar operações de computadores digitais, né? Então, assim, uma aplicação bem simples, né? Bem conhecida, assim, todo mundo, né? Uma filtragem, tá? Então, você vai, digamos que você queira transmitir um show de música, né? Uma live, né? Hoje está na moda, né? Quer dizer, não é que está na moda, pela situação dessa pandemia, né, que a gente está passando, os shows ao vivo estão inviabilizados, né? Então, com isso, os artistas, a maneira que eles acharam de continuar mostrando a arte deles é através das lives do Instagram, do YouTube, o que seja. Então, assim, digamos, você esteja transmitindo ao vivo, né? E tem ruído, né? Bom, numa live feita no estúdio ou numa casa, quando é profissional, geralmente os equipamentos que eles têm, eles conseguem, né? Fazer de um jeito que não tenha ruído, mas assim, quando
Você mesmo que faz uma live, né? Você chega lá, pega seu violão e toca lá para seus amigos no Instagram. Né? Não vai ter a mesma qualidade técnica que uma live de Caetano Veloso. Então tem os ruídos. Aí digamos que você quisesse que esses ruídos forem retirados, então você pode eventualmente usar um filtro, né? Fazer uma filtragem. Só que aí, no caso, você vai ter que fazer uma filtragem online, né? Você está transmitindo, você quer que saia com boa qualidade na hora que você está transmitindo. Obviamente, um particular, né, um amador, um músico amador, não tem esse equipamento, né, para fazer isso. Equipamento que os músicos profissionais têm. Agora, se você for fazer isso, esse filtro teria que funcionar online. Então, ele teria que ser um sistema causal. Porque, assim, se você está filtrando à medida que a pessoa lá está cantando, claro que você não tem os dados futuros, né? Para você poder processar. Já quando, digamos que você queira fazer uma coisa melhor, você gravou sua live e você quer colocar no YouTube, mas está cheio de ruído. E aí eu quero tentar pegar essa gravação do YouTube e fazer uma filtragem. Aí, nesse caso, você, como está com tudo gravado, aquilo que você está gravado, você tem informação do passado, do presente e do futuro, né? Você está lá com o seu arquivo, né, gravado. Tá, é só você dizer que a metade do tempo é K igual a zero, tá? Então você tem um passado, K negativo, você tem um futuro. E você pode, nada impede você de corrigir um dado em K igual a zero com um dado em K igual a 5. Já que está tudo gravado ali, você tem essa informação, certo? Então, você pode, nesse caso, usar um filtro não causal. Então, isso existe, tá? Então, quem já fez algum curso de processamento digital de sinais, isso existe, filtros não causais. Então, nesse caso particular, né, veja que não é um sistema físico, né? Sistema computacional. Você pode ter sistemas não causais, certo? Então, fechar esse parênteses, só para vocês saberem que tem aplicação de sistemas não causais, mas aqui a gente não vai trabalhar com isso, assim, essa teoria que a gente estuda aqui é para fazer as coisas online, tá? Não é para controlar nada offline. Então, vamos lá. Então, temos aqui, né, a expressão para sistemas causais, né? Mas a gente ainda está precisando, né, precisa conhecer as entradas passadas, desde menos infinito. Então, isso também, do ponto de vista prático, não é operacional, né? Então, a gente vai fazer a hipótese que o sistema é relaxado em um instante inicial K0. O sistema relaxado no instante inicial quer dizer que as entradas passadas não vão influenciar na resposta, tá? Isso que no sistema de tempo contínuo analógico a gente usou como sinônimo condições iniciais nulas, né? Tá? Então, aqui a gente tem a mesma coisa. O sistema relaxado em K0 quer dizer que a resposta só vai depender das entradas que vão ser aplicadas a partir do instante inicial. Então, com isso, ó, o somatório a gente pega a partir desse instante inicial K0, dessa amostra inicial, né, K0. Bom, aí aqui também, né, seguindo o mesmo roteiro, digamos assim, ó, essa função g de KI, tá, ela é a resposta no, vou ver aqui de novo que ela é, ó, a resposta no instante K devido ao impulso aplicado no instante I. Então, essa função, a função de duas variáveis, ó, eu teria que saber para cada I, ou seja, se eu teria que aplicar o impulso em todos os instantes possíveis e ver a resposta, tá?
Então, também é uma coisa muito difícil, a não ser que você tenha outra maneira de determinar essa função. É impraticável, assim, no caso real, você conseguir, né? Você conseguir obter, né, essa resposta ao impulso. A gente faz outra hipótese adicional, né? A gente faz outra hipótese adicional, que é a hipótese do sistema ser invariante no tempo, ou seja, não importa o instante i, você aplica o impulso, a resposta vai ser sempre a mesma, né? Então, eu aplico a entrada U a partir de K0, eu tenho uma resposta. Se eu aplico a partir de K0 mais K1, eu vou ter a mesma resposta, igualzinha. Tá? Só que começando em K0 mais K1, né? Mas com a mesma forma de onda, digamos assim, né? A mesma forma da resposta. Então, nesse caso, quando o sistema obedece isso, é um sistema invariante no tempo, certo? E eu não preciso ter uma resposta ao impulso para cada i. Tá? Qualquer i que eu aplicar já vai me dar a resposta que eu quero. Então, se basta eu aplicar, vai me dar a resposta que permite, né, calcular todas as outras. Então, já que eu posso aplicar em qualquer i, vou aplicar em i igual a zero, né? Então, aquela coisa que a gente faz, ó. Eu desloco aqui, ó, menos i, tá? Então, aqui, essa função aqui é a resposta ao impulso no instante k menos i, é o impulso aplicado em zero, que é o nosso impulso unitário tradicional, né? Então, eu não preciso desses dois índices aqui, tá? Então, eu já assumo que o impulso é aplicado em zero, tá? Então, eu só vou usar g de k menos i, e como o sistema é invariante no tempo, né? E o que a gente discutiu, não, a resposta é a mesma independente do instante em que o impulso é aplicado. Tá? A gente vai aplicar o impulso em zero e a gente vai assumir sem perda de generalidade que o instante inicial é k0 igual a zero. E aí a gente chega nessa expressão, que é a resposta de um sistema linear invariante no tempo, causal, relaxado em k igual a zero. Tá? Como eu falei, no caso, como a gente sempre vai trabalhar com sistema causal, né, eu não vou necessariamente escrever o nome causal o tempo todo. Certo? E aí, essa expressão aqui bem bacana, né? Diz que se eu conhecer essa função, que é a resposta do sistema ao impulso, eu sou capaz de conhecer, claro, a entrada que vai ser aplicada no sistema, a partir de k igual a zero, eu sou capaz de calcular a resposta. Então, isso é um modelo matemático do sistema, certo? Essa somatória né, é chamada de soma de convolução. Isso aqui é a notação, G asterisco 1, né? Então, a resposta é a convolução né? A resposta do sistema é a convolução da resposta ao impulso com o sinal de entrada. E eu posso fazer G de K menos I U de I ou G de I U de K menos I. Tanto faz, desde que comece aqui em I igual a zero. Certo? Bom, esse modelo eu vou falar mais tarde, tá? Vamos continuar, depois eu falo alguns aspectos práticos aí desse modelo. Soma de convolução, né? Somatório aqui. É um modelo matemático de sistema linear invariante no tempo causal, relaxado em k igual a zero. Conhecendo o g de k e o sinal de entrada, é possível calcular a resposta. G de k é a resposta ao impulso. Eu já tinha falado disso tudo. Bem, então vamos ver agora um exemplo, né? Um exemplo de aplicação, né? De cálculo, né? Dessa convolução. Então eu tenho aqui um sistema de tempo discreto, cuja resposta ao impulso é dada por
por essa expressão, né? Isso aqui é uma exponencial, né? 2 elevado a k, definida assim entre 0 e 4, e é 0 fora, né? Para k maior que 4. E o sinal de entrada é uma sequência de uns entre 0 e 3. Depois tudo 0. E eu quero calcular a resposta desse sistema usando a soma de convolução. Ok? Então, eu vou sair daqui e vou passar aqui para o quadro branco. A lousa, né? Como o pessoal chama aí em outros lugares. Então, eu vou aqui reproduzir, tá? O G de K, né? Ah, pessoal, uma coisa que eu não falei, mas eu já falo já, tá? Deixa eu só reproduzir aqui. Os sinais, né? Aqui não é 0 não, aqui é 4. Tá? Veja que os sinais aqui de tempo discreto, eu estou usando a notação diferente, né? O tempo contínuo a gente usa U, T entre parênteses, né? G de T. E aqui no discreto a gente usa colchete, né? Essa notação é a que o livro usa, tá? O livro do Shen. Não é uma notação universal, não, tá? Não é todo... Então vocês vão achar também... Está lento aqui. Vocês vão achar também parênteses, né? O de cá, entre parênteses. Eu mesmo, às vezes, eu me esqueço e uso parênteses, tá? Então, não... Assim, quando você já usa K, né, aqui, né, já subentende-se que é discreto, né? Então, pode deixar parênteses, tá? Mas só para manter aqui a mesma anotação do livro. Ok? Bom, então assim, vamos lá, né? Vamos fazer aqui. Primeiro eu vou desenhar aqui os gráficos, né? Desses sinais. Que ajuda, né? Quando a gente faz Aí esse aqui eu vou fazer uma coisa bem grandão aqui, né? Do jeito de cá. Mesmo assim eu não vou conseguir, um gráfico muito legal. Por quê? Ó? Porque aqui é um exponencial danado, aqui é 2 elevado a k, né? Então ela cresce muito rapidamente, né? Então não vai ficar proporcional aqui não, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Então, para k igual a 0, isso aqui é 1, né? Para k igual a 1, 2 elevado a 1 é 2. Aí aqui já passa para 4. Para k igual a 2, né? Para k igual a 3 já passa para 8. Aí já bagunçou aqui a proporção, né? Então já não está muito proporcional. E para k igual a 4, 2 é 16, que é muito maior, tá? Então, esqueço aqui o eixo vertical, tá? Aqui é só para a gente ter uma ideia, tá? Quer dizer, a informação que a gente tem aqui é para que valores de K o G de K não é 0, tá? Aí o de K é mais simpático, né? O de K é tudo 1, né? Zero, 1, 2, 3. Até 3, né? E depois é tudo 0. É isso? Aqui é 1.
certo? Aí eu vou fazer a convolução, né? Vamos fazer lá a convolução, vai ser, vou escrever aqui, y de k é a convolução de g com u, né? E eu vou fazer essa versão aqui, ó. Eu vou fazer o g de i, u de k menos i, tá? Podia ser g de k menos i, u de i, né? A mesma coisa. Eu vou fazer isso aqui porque com essa daqui, ó, a gente consegue, o u de k menos i é mais fácil a gente ver como é, ó. Tá? O u de menos k, ou de menos i, né? O de menos i, né? Se eu fizer aqui um gráfico em função de i, tá? O de menos i é esse gráfico aqui rebatido, né? O gráfico de u de k rebatido. Zero, menos 1, menos 2. Ele está aqui. Tá? Igual a 1, né? Aqui, amplitude. E o u de k menos i é esse bichinho aqui deslocado, né? Vou pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, deslocado de 1 unidade. Então, digamos que aqui seja o k. Esse aqui seria o u de k menos i. Então, isso aqui é com k igual a 1, né? Eu desloquei só de 1 unidade aqui. Tá? E aqui é k menos 3. De modo geral, né? De modo genérico seria isso daí. Muito bem, então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer esse produto aqui, né? De g com u e fazer a soma. Certo? E aí, veja, a gente tem várias situações aqui, né? Então, a gente tem aqui esse u menos i, né? Então, a gente vai deslocar para virar u de k menos i, né? Então, vamos lá. Ó. Isso aqui isso é o de menos i, que é quando k é igual a zero, né? Aí, quando k é igual a zero, ó, o único produto que não vai ser zero, né? Como isso aqui, eu vou fazer o produto com o g, né? Então, o g é zero para k negativo. Então, todos esses três bichinhos aqui, que estão aqui para k negativo, eles não vão entrar no produto, né? Ele só vai entrar no produto o que tiver de zero para frente, tá? Então, por exemplo, quando k é igual a zero, só tem aqui esse 1 aqui que vai entrar no produto, tá? E aí, essa função aqui vai deslocar, como aqui, né? Então, veja o que acontece. Ó, quando k é igual a zero, eu tenho isso. Quando k é igual a 1, eu tenho isso daqui, né? Então, vai ter uma primeira situação em que eu vou somar os dois aqui da frente. Os dois, desculpa, os dois não. Os palitinhos que estão aqui na frente, né? Tá certo? E isso ó, vai perdurar até quando? Até quando esse K-3 chegar aqui na origem, né? Ou seja, quando K for igual a 3. Certo? Então, de K igual a 0 até K igual a 3, eu tenho essa situação aqui em que eu só tenho alguns palitinhos na frente que eu vou multiplicar pelo G. Certo? Então, vamos lá, vamos botar aqui. K entre 0 e 3. Tá? Então, nesse caso, ó, o y de k vai ser quanto? Ó? Somatório de 0 até k de g de i. O g de k é 2 elevado a k, né? Aqui, ó. 2 elevado a k, entre 0 e 4. Então, o g de i é 2 elevado a g de i, né? 2 elevado a i. E o u é 1, né? É 1 a vida toda. Certo? Então, eu vou somar
de 0 a k, né? Ou seja, os que estão aqui na linha de frente, eu vou multiplicar pelo g de k e vou somar. Certo? Então, essa é a expressão, se k estiver entre 0 e 3. Aí, eu posso querer obter uma expressão analítica. Então, existe, tá? Uma expressão analítica para esse somatório. Certo? Seria 2 elevado a k mais 1 menos 1 sobre 2 menos 1. Tá? Acho que é isso. Mas assim, então eu posso ter essa expressão analítica, mas que só valeria para esse intervalo aqui entre 0 e 3. Agora, o caso discreto tem uma particularidade, que é qual? Eu não vou fazer a coisa analítica aqui, tá? A gente vai ver como obter expressões analíticas com outra ferramenta lá da outra transformada, que é a transformada Z. Né? Então, aqui a gente não vai... Nesse exemplo eu não vou fazer. Eu vou usar a particularidade do sistema de tempo discreto, que é o quê? O sistema de tempo discreto foi feito para ser... para processar sinais em dados em um computador digital, né? Então, o sistema modelo de tempo discreto é o que na prática? É um algoritmo, né? Ele é um algoritmo de processamento. Então, o que ele faz? Ele recebe o sinal de entrada, processa e devolve o sinal de saída, né? O sinal de entrada é o quê? Uma sequência de números, uma sequência de bytes, não é isso? Não são esses os sinais que os computadores digitais processam? Então, você tem uma sequência de bytes. Então, ele vai pegar aquilo ali, vai fazer a conta e vai devolver uma sequência de bytes. Então, em vez de eu ir atrás da expressão analítica, né, no algoritmo, no processamento de dados dentro do computador, ele processa dados, ele recebe dados de entrada e devolve dados de saída. Então, aqui a gente vai calcular só esses dados, tá? A gente não vai calcular a expressão analítica, vamos deixar o estudo analítico para a ferramenta da transformada Z. Certo? Então, ó, eu vou calcular o quê? Calcular a resposta aqui no caso discreto, eu vou calcular o y de 0, o y de 1, o y de 2 e o y de 3. Não é isso? Eu não quero calcular o y de k para k entre 0 e 3. Então, vamos lá. Y de 0. Vou usar esse somatório. Somatório de 0 até 0 de 2 elevado a i. Então, ele é 2 elevado a 0, que é 1. Né? Y de 1. Somatório de 0, né? Então, k igual a 1, né? Somatório de 0 até 1 de 2 elevado a i. 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1, que é igual a 3. Y de 2, somatório até 2 elevado ao quadrado. 1 e 2, 3 e 4, 7. Y de 3, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, e é 15. Calculei a resposta para esse intervalo. Tá? Então, essa é a resposta, né? Bom, muito bem. Aí agora vamos ver a outra situação aqui, né? Então vejam, estou aqui com esse U de K menos I, né? Então, quando K é igual a 3, ó, eu estou com isso daqui, né? Tá? Quando K é igual a 3, aqui o final aqui da sequência chegou aqui no zero. Aí quando o K aumenta, o que é que acontece? Quando o K aumenta, eu não tenho mais esse daqui.
certo? E eu vou ter um aqui na frente, né? Então, o que é que acontece, ó? O meu somatório, tá? Então aqui vai ser 1, 2, 3, 4. O meu somatório não vai começar de 0, ele vai começar de 1. Por quê? Porque aqui no 0 não tem nada, né? Não tem porque eu não desenhei aqui, né? Mas seria 0 aqui, né? Então, aqui nesse pedaço aqui, quando eu multiplicar pelo G, vai dar 0. Então, aqui eu posso dizer que para K igual a 4, que é essa situação aqui, né? Aqui é K igual a 4. Tá? O meu Y de K, ele vai ser o somatório, e aí esse somatório vai começar em 1, né? E vai terminar em 4 de G de I vezes 1. Tá? Então, isso aqui vai dar quanto? Aqui é o Y de 4, né? Isso aqui vai dar 2 elevado a 1, né? Mais 2 elevado ao quadrado, mais 2 elevado ao cubo, mais 2 elevado a 4. Que é quanto? 2 e 4, 6 e 8, 14, mais 16, 30. E por que eu só peguei de K igual a 4? Porque quando K é maior do que 4, já muda de novo. Quando K for maior do que 4, já muda de novo. Por que muda? Seria aqui, ó. Tá? Então aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5. O que foi que mudou? Aqui não é K não, aqui é I, tá? O que foi que mudou, né? É que esse bichinho aqui, ó, esse palitinho daqui, vai multiplicar o G, né? Olha o G como é, ó. O G ele termina em 4. O G ele termina em 4. Tá? Então agora eu só vou fazer o somatório até 4. Porque além, né, para K maior do que 4, o G é 0. O G de I é 0 e o somatório vai dar 0, né? Então, para K a partir de 5. E essa situação vai perdurar até quando, né? Até quando vai ser assim? Até esse último palitinho aqui ultrapassar o 4, né? Então, ó, enquanto ainda estiver aqui, tá? O 4 ele ainda vai multiplicar pelo G, mas quando ele passar de 4, aí ele não, aí o produto vai dar 0, porque o G a partir de 4, né? O G a partir de 5 é igual a 0. Tá? Então essa situação vai perdurar até esse último aqui, né? Que é o K-3, quando ele for igual a 4. Tá? Ou seja, quando o K for igual a 7. Então, nesse intervalo aqui, o Y de K vai ser o somatório de... Aí o somatório, ó, começa, ele não começa em 0, né? Ele começa, ó, no último aqui, né? Tá? Que é o K-3, ó. Certo? Ele começa em K-3 e ele termina onde? Ele termina no 4 sempre, por causa do G, que termina em 4. Certo? Aqui.
Então, esse é o algoritmo, certo? 2 elevado a i vezes 1. Pronto, então, a partir daqui, ó, a gente pode calcular ó, o y de 5, y de 6 e o y de 7. Então, que é o y de 5, né? Então, k igual a 5, é o somatório de 2 até 4. 2 ao quadrado, 2 à terceira, 2 à quarta. Isso aqui dá quanto? 4 e 8, 12, mais 16, 28, né? 6, ó. Então, K menos 3, de 3 até 4. 2 à terceira, mais 2 à quarta. 16 mais 8, 24. E o y de 7, somatório de 4 até 4. Então, é só o 2 elevado à quarta, que é 16. E a partir daí, tá? A partir daí, ó, os palitinhos todos passam do 4. Aí o produto de G com U, de K menos I, vai dar 0. Então, a partir de K igual a 8, vai dar 0. Tá? Então, ó, então, quem é o Y de K? Tá? 1 para K igual a 0. 3 para K igual a 1. Tá? 7 para K igual a 2 e assim por diante, né? Eu posso botar aqui na sequência, ó. 1, 3, 7, 15, 28, 24, 16, né? Essa é a resposta. Tá. Isso aqui, claro, eu estou representando numa maneira compacta, né? Porque depois de 16 é tudo zero, mas eu não vou. Até computacionalmente, né? Você não vai representar zero até o infinito, né? Ok, pessoal? Então, assim, pareceu um algoritmo bem complicado, né? Porque a gente tem que ver essas particularidades aqui dos intervalos, mas, na verdade, esse algoritmo é super simples. Esse algoritmo é um algoritmo muito conhecido. Eu vou mostrar para vocês, para quem já não conhece, né? Claro, quem já conhece já sabe, né? Isso aí é FFT, não? Diga, pode falar. Isso não é FFT, não? Como? É FFT, que é processamento digital de imagem. É o processamento digital dos sinais. Se podia repetir, por favor, que eu não ouvi direito. Ah, é FFT. Ah, FFT. É, parece muito, né? Não, mas isso aqui não é FFT, né? Porque FFT você faz é quando você transforma o sinal, né? Você faz a transformada de Fourier, né? O FFT é quando você quer transformar o sinal, né? Que está no domínio do tempo, você quer representar no domínio da frequência. Então você vai transformar essa sequência numa sequência de coeficientes da série de Fourier. É isso? É para você Isso. poder fazer o processamento espectral, para você usar os algoritmos de processamento no domínio da frequência. Tá? Então não é a mesma coisa, não. Então o algoritmo que eu vou mostrar é mais simples ainda. É uma operação mais básica, assim, digamos. Certo? Certo, mas a ideia ainda continua sendo a mesma, né? É eu pegar um sinal e conseguir processá-lo em computador, né? Mas o processamento, você pode processar um sinal com objetivos diferentes, né? Com diversos objetivos. Então, o FFT, você aplica FFT para você determinar as componentes espectrais do sinal, e aí você vai usar, por exemplo, filtro, né? Para fazer uma filtragem do sinal. Então, as técnicas de filtragem, elas são definidas no domínio da frequência, né? Então, você pega o sinal,
faz a FFT, descobre quais são os componentes espectrais, e aí você elimina, né, as componentes, ou atenua, né, as componentes nas frequências que você não quer. E aí você tem o resultado, que é o sinal filtrado. Aqui é um processamento também, mas aqui, assim, não, por enquanto, não é um filtro, né? Você está fazendo o quê? Tem, você tem um sinal só e você tem um sistema, tá? Então, esse sistema processa esse sinal, mas a gente aqui não está fazendo, por enquanto, a gente não está fazendo não está dizendo o que é esse sistema, né? É um sistema que representa uma relação entrada e saída, mas ele não é ainda o filtro, né, o controlador, não é nada disso. Mas mais para frente esse sistema pode virar um controlador, né? Ou um sistema modificado por um controlador para processar o sinal do jeito que você quer, para dar a resposta que você quer, tá? Então, basicamente, mas a ideia de processamento é realmente a mesma, de processamento digital, né? Ok, ok. Certo? Certo. Mas aí eu vou lhe mostrar qual é o algoritmo, você vai ver que você conhece, o algoritmo é bem simples. Eu vou pegar aqui, ó. Então, o caso discreto tem essa vantagem, ó. Os meus sinais são sequências de números, né? Então, o de cá é uma sequência de uns, né? Aqui o de cá, ó, vou voltar para cá. O de cá é uma sequência de uns, entre 0 e 3, né? Então, eu vou representar, como quem não quer nada, mas quem já estudou isso já vai entender do que é que eu estou falando, ó. Eu vou representar o de cá, são uns, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui é um somatório, né? Ficou bem feio aqui, deixa eu ajeitar. Tá? Como quem não quer nada, eu vou fazer essa transformação, né? Então, ó, eu botei y de k, né? Mas desculpa, é o u de k, né? Que eu queria. Tá? Ixi, misturei tudo, y com g. O de i. Então, é tudo 1, né? Então, 1 vezes z elevado a 0. Z elevado a 0 é 1, né? Mais 1 vezes z elevado a menos 1. 1 vezes z elevado a menos 2. Mais 1 vezes z elevado a menos 3, tá? Então, uma maneira aqui que eu achei de armazenar, digamos assim, né? Então, aqui, eu estou armazenando os uns, os 4 uns, mas eu preciso de outra informação, que é a posição dele em relação ao tempo, né? Porque se eu só boto assim, né? Eu só boto assim, ó. A não ser que eu assuma por convenção que aqui é k igual a 0, eu não fico sabendo, né? Porque eu poderia ter um sinal começando em k igual a 3, por exemplo. E aí, quando eu coloco esse índice aqui, ó, eu estou indicando, né? Aqui é z elevado a 0, aqui é para k igual a 0, aqui é para k igual a 1, aqui k igual a 2, e aqui k igual a 3, tá? Então, é uma maneira de armazenar essa informação. E eu faço a mesma coisa com o G, né?
Transformar aqui num G de Z. 0 até K, de G de I, Z menos I, né? Aí o Z é 2 elevado a 0, para I igual a 0, né? que é 1, né? Vou botar logo aqui 1. Para I igual a 1 é 2, Z menos 1. Para I igual a 2 é 4, que é 2 elevado ao quadrado, né? 2 elevado ao cubo e 2 elevado a quarto. Certo? Então, isso aqui são polinômios, né? Polinômios nessa variável z menos 1, né? Se eu chamar z menos 1 de q, por exemplo, vai ficar um polinômio em q, né? É um polinômio meio estranho, né? Com os índices negativos, com as potências negativas, mas é um polinômio. Então, se eu fizer o produto, vou agora fazer o produto desses dois polinômios, né? E vou chamar de y de z. Certo? Aí vamos lá, eu vou fazer o produto, ó, desse bichinho aqui com esse, né? Então vamos fazer, ó, vamos pegar, vamos separar, né, nesse produto os elementos que quando eu multiplicava vão dar um termo de mesmo grau, né? Então aqui eu tenho z elevado a zero, né? Então z elevado a zero são os termos independentes. Então eu só tenho aqui 1 vezes 1, né? Que vai ser com z elevado a zero, né? Veja que eu estou multiplicando, ó, esse com esse. Então dá 1. Agora eu tenho os termos em z a menos 1, né? Como é que vão ser os termos em z a menos 1, né? Vai ser esse vezes esse e esse vezes esse, não é isso? Vão ser os termos em z a menos 1. Então aqui vai dar 2 mais 1, 3. Agora, como é que eu vou obter os termos em z a menos 2? Feito 3, né? Então, vamos lá. Z a menos 2 vai ser, ó, esse com esse com esse e esse com esse. Tá? Tá aqui, ó, 4, mais 2, 6, mais 1, 7. Certo? Ah, peraí. Mais 7z a menos 2. Agora os termos em z a menos 3. Ó, esse com esse com esse com esse e esse com esse. Então, assim, se vocês perceberem, né, o que é que a gente está fazendo? A gente está deslizando, né? Estou pegando o polinômio de baixo, como se eu tivesse virado ao contrário e estivesse deslizando esse polinômio a cada vez, né? Que é exatamente o que a gente fez lá naqueles gráficos, né? Então, estou pegando aqui esse polinômio aqui. Na verdade, eu peguei o de cá, né? Lá quando a gente fez a convolução, eu virei, entre aspas, o de cima. Mas como tanto faz, né? Aqui agora eu estou fazendo virando de baixo. Viro, multiplico e deslizo. Que é o que eu estava fazendo aqui, ó. Viro, né? Que é o U de menos I, multiplico e depois eu deslizo, multiplico de novo. Então o algoritmo é esse, né? Então vamos lá, vamos continuar. O Z é menos 3. Ó. Então vai ser ó, 1 e 2, 3, mais 4, 7, mais 8, 15. 15 é a menos 3.
Pronto, e agora vamos procurar o Z-4. O Z-4 eu vou ter, eu vou ter esse vezes esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Então, aqui, ó, 16 mais 8 mais 4 mais 2. 30. Então, 30 Z menos 4. Ó, até aí vamos lá, né? E assim por diante. Ó, o Z menos 5. Opa, esse 1 já não entra. Ó. Esse 1 já não entra, né? Não dá, não tem como dar Z menos 5. Ó. Já começa daqui. Ó. Menos 1 com menos 4. Menos 2 com menos 3. Menos 3 com menos 2. Então vai dar ó, 16 mais 8 mais 4. 28. Certo? E Z é menos 6. Então, nem esse, né? nem o 1, nem o Z menos 1, não tem como dar Z menos 6, já começa a partir desse, ó, do Z menos 2. Então, Z menos 2 com Z menos 4 e menos 3 com menos 3. Então, 16 mais 8, 24. E finalmente, ó, 24. E finalmente, o Z é menos 7, só vai ser essa combinação aqui, do menos 3 com menos 4. Certo? Então, isso é um produto de polinômios, né? E o que é que a gente constata aqui? Ó? Que os coeficientes aqui são esses daqui. Tá? Então, são os mesmos, vocês podem ver, né? Então, aquele babado todo lá de cima, né? De vira para lá, vira o U de K menos I, não sei o que, procura intervalo, tudo aquilo se resume a um produto de polinômios. Tem coeficientes a mais, não, professor, na transformação Z? Quais são os coeficientes a mais? O 30, por não, exemplo, não aparece. na verdade não é que tenha mais, tem um a menos aqui que eu esqueci, quer ver? Ó, eu esqueci desse 30 aqui, ó. Isso. Tá vendo? Esse daqui, ó, o y de 4. Então não é que tenha mais lá, é que tenha menos aqui. Ok? Entendeu? Então, entendeu que tinha tava faltando esse 30? Foi quando eu copiei, eu passei daqui para cá, ó. Não, beleza, professor, Eu beleza. peguei esses e depois peguei esses aqui, tá vendo? Aí esqueci de botar o 30 aqui, que era para o K igual a 4, tá vendo? Aí passei logo para o 28. Então, aqui que estava faltando, na verdade. Pronto. Ok? Então, ó, aquela coisa toda que eu fiz não precisava fazer, né? Podia fazer direto esse produto aqui de polinômios, né? Então, a convolução discreta é um produto de polinômios. Certo? E por que eu coloquei nessa forma, né? Então, já aqui, né? Eu já estou usando a notação que nas próximas aulas aí vai aparecer, né? Então, isso que eu fiz aqui, ó. Isso que eu fiz aqui, esses dois... Essas duas contas aqui, isso aqui são as transformadas Z de U de K e de G de K. E o que a gente acabou de concluir é que a convolução, né, quando a gente faz a transformada Z da convolução, que é o Y, né, o produto, a transformada Z da convolução é o produto. Né? Tá certo? Então, ó, o que a gente acabou de fazer aqui é, indiretamente, né, que a gente não fez, a gente calculou as transformadas Z de G e de U e obteve a transformada Z de Y. Certo? Tá?
sem a gente ainda ter definido essas coisas, né? Que vai ser definido em uma das próximas aulas. Tá? Então, aqui, ó, o G de Z, olha a expressão que a gente obteve aqui, a mesma expressão que a gente obteve para o caso contínuo, né? Tá? Y igual a G vezes U. Então, G de Z vai ser a função de transferência. Daquele sistema, tá? A função de transferência é bem feia aqui, né? Que é essa daqui, ó, o G de Z. Não tem cara, né, de função de transferência, né? Que a gente está acostumado a ver um polinômio no numerador e um polinômio no denominador, mas aqui é só a gente multiplicar por z elevado à quarta, tá? Que a gente obtém, ó. Em cima e embaixo, né, por z elevado à quarta. Isso aqui é a função de transferência desse sistema. E aí a gente já vê, né, que tudo muito parecido com o caso contínuo, né, y igual a g vezes u. A função de transferência na forma da razão entre dois polinômios, que é o que a gente chama de uma função de transferência racional, que a gente já obteve lá no caso contínuo, né, só que era em S, certo? E como é que essa transformada Z aqui, né, como é que essa função de transferência, né, que é Z, não é S, mas é Z, né, a única diferença, por que é que ela tem a mesma cara das funções de transferência do sistema contínuo, né, que era uma coisa completamente diferente. Então, no começo da aula eu falei, né, por que que a exponencial é escrita dessa forma, exponencial discreta, não é exponencial de alfa k, é a elevado a k. Isso também faz parte, né, de toda a construção para a gente poder obter uma coisa desse tipo aqui, certo? Então, essa transformada Z, né, que é a coisa que vai ser explorada nas próximas aulas, as pessoas que construíram isso, né, então uma das pessoas, talvez a principal se chamava, né, Zadé, por um lapso aqui imperdoável, eu não me lembro do prenome dele, do nome, né, só do sobrenome. Ele faleceu com mais de 90 anos, trabalhando ainda, né, faz uns 2 ou 3 anos, né, foi mais ou menos recente. E ele pegou, ele e outras pessoas, né, que trabalharam na época, fizeram de uma maneira que quase tudo aquilo que foi desenvolvido para o sistema contínuo, você pode transpor para o sistema discreto, né? Usando essa ferramenta da transformada Z. Então, as funções de transferência vão ter o mesmo jeitão, a mesma definição, função de transferência racional e irracional, polos, zeros, relacionar polos e zeros com a resposta, transpôs quase tudo, de modo que você só precisa estudar as especificidades que tem, né? Tem coisas que são diferentes, claro, do caso contínuo. Mas a representação, de modo geral, ela é bem parecida. Certo? Então, então vocês verem que essa resolução aqui que eu fiz aqui inicialmente, nunca mais, né? Não tem sentido fazer assim em Z, né? Porque, então, o que é que eu queria falar mais? Vou voltar aqui, né? Para os slides. Como a gente fez no caso contínuo, né? Depois de pegar a convolução, o que é que acontece se a entrada for exponencial? Vocês vão ver que coisa bacana. Então, eu parto aqui da convolução e vou supor que o sinal de entrada é uma exponencial discreta, né? Exponencial discreta, a elevado a k, no caso aqui é z, né? Sendo que essa z, essa variável z, pode ser uma variável complexa, né? Aqui está genérico. Então, supor que a entrada seja z elevado a k.
Então, assim, como o sistema é causal, né? A entrada é zero para... Né, como o sistema é causal e o sinal de entrada é unilateral, se o I for maior do que K, o U de K menos I é zero, então esse somatório de 0 até K eu posso estender até infinito, tá? Porque de K até infinito eu estou somando só zero, então é a mesma coisa. O U de K menos I eu substituo pela expressão aqui do Z de K, fica Z elevado a K menos I, que é a mesma coisa que Z de K vezes Z menos I, né? E o somatório é em I, então tudo que não tem I eu posso tirar do somatório, no caso Z elevado a K, e eu fico com essa expressão aqui, tá? Que é a resposta para a entrada exponencial. Esse somatório aqui, quando eu fizer, né? Esse somatório, ele convergindo, claro, tá? Ele vai ser uma função do Z, né? Para cada Z diferente que eu coloco aqui, ele vai ter um valor diferente. Então, a função de Z que eu chamo de G de Z. Então, a resposta para a exponencial, Z elevado a K, vai ser o G de Z, que é um valor que depende do Z, vezes Z elevado a K. Então, a mesma coisa no caso contínuo, né? Entrada exponencial para um sistema linear invariante no tempo, a resposta, uma função lá no contínuo do expoente, aqui é da base, né, do Z, G de Z vezes Z elevado a K. Então, se a gente conseguir representar o sinal por uma combinação de Z's elevados a K, né, de exponenciais, a gente conseguiria obter a resposta do sistema a partir dessa função G de Z. E a ferramenta que permite escrever um sinal de tempo discreto como uma combinação linear de exponenciais discretas é a transformada Z, certo? Então, com isso, usando essa ferramenta, a gente vai poder usar o G de Z como um modelo matemático. E esse G de Z tem o mesmo nome, que no caso contínuo é a função de transferência, que é definida aqui, ó. Então, isso aqui é a transformada Z da resposta ao impulso. Então, veja que bacana como ficou tudo paralelo, igualzinho ao caso contínuo, né? Era a mesma coisa no caso contínuo, né? Só que lá era Laplace. E aqui era Z. Então, toda vez que a gente conseguir analisar um sistema de tempo discreto com as coisas que a gente já estudou do contínuo, a gente tem que fazer uma homenagem ao Zadé e às outras pessoas que fizeram esse trabalho e que desenvolveram essa ferramenta para transpor, né, as coisas do contínuo para as coisas do discreto, né? Esse modelo aqui, tá? Então, isso aqui já é a abertura para as próximas aulas de função de transferência, né? E transformada a Z, né? Que são as próximas aulas que vão ser disponibilizadas lá. A convolução em si, isso daqui, né? Eu falei para vocês que no caso contínuo se usa pouco, né? No caso discreto se usa, então no caso discreto, como isso aqui é um produto de polinômios, né? Que é uma coisa algoritmicamente tranquila, e que no caso contínuo vai ser também, né? Porque assim, o método numérico para resolver uma convolução, né? Assim, o método numérico de resolução numérica de equações diferenciais e tudo passa por um processo de discretização, né? É assim que a gente resolve numericamente as coisas, né? Métodos lá, Runge-Kutta, método trapézio, tudo passa por uma espécie, né? Um tipo de discretização, né? E isso pode ser usado para você resolver a convolução contínua. Mas esse modelo em particular, não esse, mas da resposta ao degrau, né? Que é a resposta ao impulso, né? Mas o degrau a gente obtém a partir do impulso, né? E vice-versa. Sistema linear, resposta ao degrau. Então, esse modelo aqui, transformado no modelo de resposta ao degrau, ele é usado no
num algoritmo de controle preditivo, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar. Controle preditivo é uma técnica de controle considerada uma técnica de controle avançado, que é a técnica que, digamos assim, que deu certo, né? Que pegou na indústria, é muito usada na indústria, certo? E que usa esse modelo, que é um modelo bem simples, né? E que você pode, não a resposta ao impulso, mas a resposta ao degrau, é um modelo que você pode facilmente obter experimentalmente, né? Porque o G de K não é uma função, no caso discreto. O G de K é uma sequência de valores. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que sempre pensar quando está no caso discreto. Poxa, o caso discreto eu não tenho só função, eu tenho dados, bytes, né? Eu tenho lá um dado, uma sequência de valores, e que eu tenho algoritmos fantásticos para processar, né, esses dados. Então, isso aqui não é nenhum bicho de 7 cabeças, pelo contrário. Isso aqui, do ponto de vista algorítmico, é bem fácil, e por isso que esse algoritmo de controle preditivo é um dos mais usados, que é facilmente implementável, facilmente compreendido, né? Você não precisa ter um mestrado em engenharia mecatrônica para entender isso, você explica para os engenheiros entendem, assim, e por que é importante os engenheiros entenderem a ideia, né? Porque se você apresentar um negócio muito complicado, o engenheiro não vai ter confiança de aplicar na planta dele, né? Ele tem que estar convencido de que aquilo funciona, então ele tem que entender como aquilo funciona. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre... Professor, eu tenho uma dúvida complementar a isso, entendeu? Porque, por exemplo, eu vi a transformada Z, né? A gente faz direto a tabelinha e tal, as conversões, né? Os sistemas, etc. Transformada Z, né? Normal. E como a gente faz isso, né, no algoritmo? Isso que eu não entendi ainda. Então, aqui, especificamente, né? Não estou falando ainda da transformada Z, né? A gente vai usar a transformada Z não para... mais para estudo analítico, né? Para analisar a forma geral da resposta e tudo. Então, falando especificamente aqui da convolução, o algoritmo é você implementar o algoritmo de produto de polinômios, né? Se eu tenho dois sinais e eu quero fazer a convolução, é um algoritmo de produto de polinômio. Inclusive, se você pegar o MATLAB, né? O MATLAB tem uma função para você fazer produto de polinômio. Você sabe como é o nome dessa função no MATLAB? Alguém sabe como é a função para fazer produto de polinômio do MATLAB? Eu não sei não, professor. É a função conv. Não, aí é convolução, né? Que seria... Mas eu acabei de mostrar que a convolução é um produto de polinômio. Eu não fiz aqui um produto de polinômios e achei o resultado da convolução. Então, no caso discreto, a convolução é um produto de polinômios. Então, o algoritmo para fazer a convolução é um algoritmo de produto de polinômio. Por isso que no MATLAB o produto de polinômio é conv. Mas agora eu não entendi. Isso aí vai dar a minha transformada Z? Não. Não, esqueça a transformada Z, por enquanto, tá? Tá. Isso aqui, tá? Isso aqui, o que eu estou mostrando, assim, eu fiz a convolução como se não soubesse de nada, depois eu fiz o produto produto de polinômio e mostrei que era a mesma coisa, e a transformada Z é o arcabouço teórico que explica porque aquilo deu certo, entendeu? Ah, entendi agora, entendi. Entendeu? Mas assim, eu não preciso de transformada Z para fazer essa convolução, não, né? Tá? Aí eu Tá. só fiz a ligação. Eu só fiz a ligação desse resultado com a transformada Z. Eu entendi agora a ligação, pô. Então ficou claro agora. Ok. Entendeu? Tava solto a transformada Z ali, mas agora entendi, né? Certo. A transformada Z, que foi o cara lá que explicou bem direitinho,
é justamente a teoria, né, que a gente pode fazer isso e saber que vai dar certo. Isso, Tem uma exatamente. lógica que faz ali, né? Tal. É o ferramental matemático que amarra isso, entendeu? Entendi. Mas depois ela tem outras implicações. A transformada Z é muito mais poderosa do que só isso, né? A transformada Z não é só isso, não, né? Ela é muito Não, mais. Aqui é que eu fiz já a ligação para quando você for estudar lá Z, né? As coisas você já enxergar, né? Com outros olhos, digamos assim, né? Se for ver lá a função de transferência, você já lembra o que é que tem a ver com isso aqui. entendi. Ficou claro, Ok? Jefferson.